E agora teremos a palestra cujo título é Diz que me ama. Orador subejamente conhecido de todos nós, Dr. Caio Athanásio Petrosalano. Ele é um conferencista nacional e internacional. E ele é o diretor da nossa área de divulgação aqui da FESP. Então vamos receber com aquela calorosa salva de palmas o nosso orador da manhã. Que a paz de Jesus mantenha-se com todos, agora e sempre. Nós vamos nos recordar ao Rio de Janeiro, quando numa casa onde havia muita felicidade, residiam Lúcia, uma jovem adolescente de 14 anos, muito bonita. Era uma menina que era cortejada por todos os adolescentes da sua escola. Além de ser bonita, era simpática, era uma pessoa muito amável, muito meiga. Sua mãe, Dona Augusta, uma pessoa voltada ao carinho, ao lar, e seu pai, Júlio, um trabalhador que sempre esteve atento às responsabilidades como pai, como chefe de família, e além de tudo, um carinho muito especial para com sua filha. Num determinado dia, ele chega do seu trabalho e traz junto consigo um amigo que trabalhava há algum tempo junto a ele. Este amigo chamava-se Pedro. E ele apresenta Pedro, a sua esposa, e vai dizendo que Pedro é uma pessoa que ele tem tido uma afinidade muito grande, muito simpático e também correto nos seus afazeres do trabalho. Passados mais alguns minutos, eis que chega no ambiente Lúcia. Devemos lembrar que Pedro era um rapaz de 26 anos. Lúcia, com seus 14 anos, com aquela alegria, ela adentra o ambiente e quando Pedro a vê, ele fica absolutamente estagnado e fala imediatamente a seu amigo Júlio: você não havia narrado que tem uma pérola dentro de casa? Sua filha é uma verdadeira joia. Júlio não gostou muito da maneira com que ele teve essa expressão, porque ele notou que não era apenas um carinho para com o ambiente, mas alguma coisa a mais estava intrínseca naquela sua observação. E assim ele conheceu, continuou tecendo elogios e foi-se embora. Passados alguns dias, quando Lúcia estava indo para a sua escola, ela ia passando por uma esquina, quando de repente Pedro surge à sua frente e lhe diz: bom dia, Lúcia. Ela fala: nossa, que coincidência. E ele diz: coincidência não, eu estava aqui aguardando por você. Desde os primeiros momentos em que nos vimos, desde o primeiro olhar, quando eu a vi na casa de seu pai, alguma coisa diferente tocou meu coração. Eu senti que havia algo muito bonito interligando a nós dois. Ela ainda muito jovem, despreparada para ouvir aquilo de repente, ela vai procurando sair do seu acanhamento dizendo: olha, tenho que caminhar, eu tenho prova. Ele falou: puxa, eu gostaria de conversar mais um pouquinho com você. Mas ele respeita o que ela havia solicitado e caminham até a escola de Lúcia. Mas, para a surpresa de Lúcia, no dia seguinte ele estava novamente naquele local. E assim sucessivamente todos os próximos dias, fazendo colocações que estavam envolvendo amorosamente a jovem. E quando Lúcia se apercebeu, ela estava não somente apaixonada, mas estava criando um elo de amor em relação a Pedro. Passados 3 meses, eles já estavam começando um nível de envolvimento um pouco maior, e assim eles caminhavam às escondidas. Ela tinha muito receio que seu pai ficasse muito bravo se soubesse,
principalmente porque ele era quase o dobro da idade de Lúcia e ela estava apenas com 14 anos. Acontece que esse envolvimento foi tomando determinadas proporções e num determinado dia Lúcia começa a ter algumas sensações estranhas no seu corpo e narra para uma amiga: escute, eu estou sentindo algumas sensações. E quando ela termina de falar, a amiga lhe diz: olha, eu tenho 14 anos como você, mas a minha mãe, ela tem 7 filhos, todos menores do que eu, e eu presenciei que quando estas sensações ocorriam, é que quando minha mãe estava esperando os meus irmãozinhos. Ela, extremamente preocupada, começa a aquilatar se aquilo seria uma realidade, e como conclusão final, Lúcia estava grávida. Ela fica desesperada, mas não pode falar nada em seu lar. No dia seguinte, quando ela constatou que realmente estava grávida, ela espera Pedro e quando o encontra, cai em prantos, não fala nada. Pedro fica preocupado: o que está acontecendo com esta flor? Quando ela volta ao seu estado normal, ele lhe pergunta: mas o que está acontecendo? Seu pai descobriu o nosso relacionamento? Ela diz: não, eu estou grávida. Pedro toma um choque e continua lentamente conversando com muita calma, e ela diz: como nós fizemos muitas declarações de amor, eu acho que diante deste fato, para que eu possa levar o fato a meus pais, você terá que ir junto comigo e também dizer que vai casar comigo, e nós vamos procurar acelerar imediatamente o casamento. Quando ele ouve essas palavras, ele diz: escute, Lúcia, você está totalmente louca. Ela toma um espanto, porque essa agressividade, ele nunca foi agressivo, e aí ele continua: eu sou casado, tenho mulher, tenho filho. Quando ele diz isso, Lúcia novamente cai em prantos, e depois que volta assim, fala: como? Você me disse que era solteiro, que eu sou a mulher que você amou nesta vida, nunca teve ligação com ninguém. Como pode ser uma coisa dessa? Isso é uma hipocrisia, isso é um cinismo. E aí eles têm um choque. Passado esse momento, Pedro vem e faz uma proposta: eu tenho uma solução para o caso. Nós vamos tirar esse filho. Eu vou conduzi-la até o médico e nós vamos tirar esse filho. E naquele momento, Lúcia sentiu-se mais ofendida ainda e não aceitou aquela proposta. Pedro afasta-se, ela vai para seu lar e cai realmente num choro no seu quarto. Sua mãe extremamente preocupada com o que estava ocorrendo. E ela fica fechada no seu quarto. Quando seu pai volta do trabalho, ele volta irritado e fala como as coisas são na vida, como as pessoas são ingratas. E a esposa pergunta por quê? E Lúcia estava na sala, preocupada, teria que falar aos pais, mas estava com medo. E ele diz: lembra-se de Pedro? Pedro hoje chegou no emprego num determinado horário atrasado, pediu demissão do emprego, saiu imediatamente, avisou que já estava de mudança pronta e não se despediu de mim, que tanto o ajudei durante esses tempos em que trabalhava. Inclusive o ajudei muito na promoção que teve. Não se despediu de ninguém. Veja que ingratidão existe nos seres humanos. Ao ouvir aquilo, a jovem Lúcia chora mais um pouco, e aí ela resolve chamar sua mãe e contar tudo o que ocorreu. A mãe de imediato chama o pai, narra o que está acontecendo, e neste momento uma revolta muito grande surge no coração de Júlio, mas ele ainda controla-se e diz: nós vamos tomar algumas soluções, nós vamos esperar terminar esses últimos 3 meses, porque ela está completando o ginásio, que é equivalente à 8ª série dos nossos dias atuais. Ele está terminando, ela estará terminando, e nós vamos mudar para uma cidade onde ninguém nos conheça. Júlio sai de casa naquele momento,
e só volta a altas horas da madrugada, totalmente embriagado, e era uma pessoa que não bebia. Este sintoma passou a ser um sintoma diário. A partir daquele dia, ele torna-se viciado em álcool e todas as noites chega embriagado em seu lar. Passados aqueles 3 meses, eles mudam-se para uma cidade e aguardam até o nascimento do menino que chega ao mundo, que é Otávio. Quando Otávio chega, é uma alegria, mas ao mesmo tempo estava criado um problema. Nós vamos mudar, mas como vamos fazer? Esta criança de 14 anos, adentrando aos 15 anos, solteira, nós vamos apresentar como filha, e era um problema daquela época. Sabemos que hoje muitas coisas já mudaram em relação a esse tipo de comportamento. Mas aí acharam uma solução. Nós vamos registrar Otávio como filhos de Júlio e de sua esposa Augusta. E a partir desse momento, Lúcia vai ter que tratar o seu filho como se fosse seu irmão. E assim o fizeram. Quando o menino já estava com 5 meses, eles resolveram mudar para Petrópolis. Ali seria a residência definitiva e tudo já ajustado, como aquele menino era irmão de Lúcia. E assim foram conduzindo a vida em Petrópolis. Passados mais alguns anos, Lúcia começa a trabalhar num determinado local. Era uma loja, ela apresenta-se ao dono da loja, que era José, e quando ele a vê, de imediato há uma ligação muito forte. Ele sente alguma coisa muito forte por aquela jovem, que estava na época com mais ou menos 20 anos. Porém, ele não consegue saber o que acontecia. Ele era um homem de 40 anos, um homem que nunca tivera interesse em casar-se e não achou em nenhum momento aquela que seria sua companheira. E quando ele viu Lúcia, houve um despertar em sua mente. Porém, ele manteve-se tranquilo, nem fez a entrevista completa, já admitiu Lúcia e disse que ela seria a sua secretária na loja, que tinha mais alguns companheiros de trabalho, alguns 6. Entre essas pessoas, o tempo foi passando e Lúcia gostava muito de todos. E o dono da loja, que era José, também era uma pessoa muito amável, uma pessoa que respeitava muito aos seus funcionários e era bem visto, com exceção de uma pessoa que era João. Mas há uma explicação para isso. João percebia, desde os primeiros momentos, aquela ligação que estava acontecendo por parte de José em relação a Lúcia. Mas ele, João, ligou-se a Lúcia também desde o primeiro momento e começou no seu íntimo a querer competir. Eu vou conquistar Lúcia algum dia. Não importa que o dono da loja, não importa que seu José tenha esses olhares em relação a ela, tenha todo esse carinho, toda essa atenção. E assim foram transcorrendo os dias e José não percebia aqueles olhares fulminantes que João lhe dava, um verdadeiro olhar de ódio. João era uma pessoa de maus princípios, naquilo que fazia, era irônico, e também Lúcia sentia uma certa aversão a ele. Ela não sabia explicar porquê, mas o achava cínico, o achava uma pessoa não confiável. Num dos dias, quando ela estava ausentando-se do trabalho, estava um nevoeiro muito grande na cidade de Petrópolis. As pessoas todas caminhavam rápido, porque havia um vento que era o prenúncio de uma grande tempestade que deveria ocorrer. Todos caminhavam rapidamente para seus lares e Lúcia saiu caminhando, mas logo depois a chuva começa a chegar. O nevoeiro forte, quase ninguém enxerga nada, e ela vai caminhando até que encosta-se próxima a um barranco, porque a chuva estava fortíssima. Aquela enxurrada vinha, trazia a terra formando um pequeno lamaçal, seus pés já estavam totalmente envolvidos por aquela lama. Quando ela percebe que do outro lado havia também um vulto,
mas ela estava muito preocupada e com medo, e preocupada que aquela enxurrada cada vez era maior. Quando ela depara que ali há uma pessoa, ela começa a fixar mais e mais seus olhos, até que no momento que diminui um pouco o nevoeiro, ela depara com um moço aleijado, e ela percebe que a sua bengala de apoio naquele instante cai de suas mãos e vai pela enxurrada fora. E ele gruda-se numa porta com medo que poderia também ser levado pela enxurrada. Passados uns minutos, ela imagina: tenho que resolver o caso dessa pessoa, independente de eu estar passando por um momento difícil. E aí, numa força interior muito grande, ela vai até o rapaz, se apresenta e diz: estou vendo que você está passando alguns momentos de dificuldade. E ele fala: eu realmente estou, e você é um anjo que veio do céu para ajudar. E ela dá o braço e apoia a este que é Leôncio. Quando ele se apresenta, ele diz: eu moro aqui perto, eu sou jovem, tenho 19 anos, sou casado e tenho um filhinho. Ele já dá imediatamente todas essas informações para que ela tenha confiança, sabendo que mesmo na situação difícil que estavam os dois, ela poderia confiar na presença daquele jovem, com a presença daquele jovem. A chuva diminui um pouquinho, e aí ela dá uma sugestão: vamos caminhar que eu vou acompanhar até sua casa, eu serei o seu apoio. E eles vão caminhando. Quando passam por uma pequena praça que havia na cidade, eles resolvem sentarem-se um pouco para descansar, e continuam de mãos dadas, como se fossem velhos amigos de um passado, como se ali estivessem apenas reencontrando-se de muitas e muitas vidas atrás. Conversam mais um pouco, a chuva melhora e ela conduz Leôncio até o seu lar. Quando ele chega, a primeira coisa, sua esposa, que é Teodora, está preocupada aguardando por ele. E agarrado na saia de Teodora estava um pequenino Teófilo. Quando ele adentra o lar, ele conta tudo o que aconteceu, e a sua esposa olha para aquela moça meio desconfiada. Nunca aconteceu de chegar alguém e ainda apoiando, seu marido dando o braço a ela. Mas ela vai escutando a história e vai acabando com aquele antagonismo que ela criou nos primeiros minutos. Aí eles despedem-se e prometem mutuamente que irão encontrar-se em outras oportunidades. Ela vai ao seu lado. Sua mãe também estava preocupada, pois aquela chuva foi fortíssima e ela não chegava ao lar, estava atrasando muito. Mas tudo acabou de uma maneira mais tranquila. E a vida continua de uma maneira normal, naquela vila, naquele casal, tudo caminhando de maneira tranquila em Petrópolis. Num dos dias que ela está no seu trabalho, ela lembra-se que o aniversário do seu irmãozinho, que nós sabemos que na realidade é seu filho, seu irmãozinho vai fazer aniversário no final da semana, e ela vai fazer uma festinha. Então ela diz: já sei, é a grande oportunidade que eu tenho de ir à casa de Teodora e de Leôncio e convidá-los e trazer o pequeno Teófilo para conhecer o Otávio, que é meu irmãozinho. Quando ela vai saindo do emprego, João, que costumeiramente costumava acompanhá-la de longe, às escondidas, ele vai acompanhando e de repente ele resolve ter coragem pela primeira vez. Chega próximo a ele e diz: olha, eu posso lhe acompanhar até sua casa? E nessa hora ela diz: não, porque eu não estou indo para casa, eu estou indo à casa de um amigo que é Leôncio para convidá-lo para o aniversário do meu irmãozinho. Ao ouvir aquilo, João rapidamente pensou: é a grande oportunidade de eu aproximar-se a Lúcia, e pergunta direto a ela: e a mim você não convida? Ela fica toda sem jeito. No íntimo não tem nenhuma vontade de convidá-lo, mas diante das circunstâncias diz: você está convidado, você pode ir lá no sábado em tal horário. E assim cada um toma o seu rumo. Ela vai à casa de Teodora, conversa com ela conversa com o seu marido e combinam com toda alegria que iriam ao aniversário. No dia do aniversário,
Todos estavam extremamente felizes, mas acontecia uma coisa diferente. Ela, Lúcia, era uma pessoa aparentemente tranquila e propôs a si mesma que nunca iria ter ligações nenhuma mais com homem algum, desde o momento que Pedro lhe abandonou quando ela estava grávida. Então, perante todas as pessoas, quando lhe perguntavam, ela sempre dizia: não, eu não gosto de namorar, eu gosto de ter minha vida tranquila. E ela também não tinha nenhum interesse, ela criava uma barreira e não tinha interesse por namorado algum. Mas naquele dia ela estava sentindo uma coisa diferente. Ela sentia um palpitar, ela sentia alguma coisa em relação a Leôncio, mas na mesma hora ela pensava: não, Leôncio é uma pessoa casada, o que eu sinto por ele é realmente alguma coisa diferente. E estava agitada, sua mãe percebia, até que eles chegaram e todos estavam muito felizes ali juntos. Quando de repente bate a porta João. Ela havia até esquecido de João, tão preocupada que estava com as visitas que ela carinhosamente aguardava. O pequeno Teófilo rapidamente começou a entrosar-se, a brincar com seu irmão Otávio. E ali todos estavam conversando. João percebe que não é bem recebido, mas ele, muito esperto, traz um presente muito bom, um brinquedo grande, muito bom para Otávio, para conquistar Otávio, e traz muitas flores, até um exagero de flores para Dona Augusta, que é a mãe de Lúcia. E ele consigo pensou: é o primeiro grande passo, vou conquistar a família, depois eu conquisto a Lúcia. E nisso, ele no íntimo tinha um plano: se Lúcia não quiser realmente nada em relação a mim, eu vou criar planos e planos e vou vingar-me dela. E para isso, vou começar a coletar tudo que eu posso, pois ou ela será minha, ou eu vou criar muitos problemas a ela. E depois, durante a festa, estava faltando Júlio, que era o pai de Lúcia, e ela estava esperando a hora de cortar o bolo, apagar a velhinha, sempre preocupada, esperando que seu pai não chegasse, porque normalmente ele chegava embriagado. E que imagem teriam aquelas pessoas que nunca estiveram em seu lar, em ver que seu pai chegava falando uma série de coisas desconexas, sempre embriagado? Mas, nesse momento, Júlio chega ao seu lar. E, como sempre, ele chega fora das condições normais, chega bêbado. João, ao perceber isso, diz para si mesmo: já encontrei um ponto fraco para desmoralizar Lúcia, se ela não quiser estar comigo. Vou anunciar a todos que a sua casa é dirigida por uma pessoa embriagada. Mas mesmo assim, guardou aquele fato e sorrateiramente foi procurar sentar junto de Júlio, pois logo imaginou: pessoa embriagada deve falar muita coisa que não deve, e eu vou somar estes fatos para meu plano. E assim as coisas caminharam durante a festa. E na hora de cortar o bolo, Júlio, que estava ao lado de João, tem uma expressão: nossa, quem diria? Meu neto, fazendo 8 anos, eu nem vi o tempo passar. Ao ouvir aquilo, ele logo diz para si novamente: mas então ele não é filho de Júlio, ele é filho de Lúcia, e ela estava escondendo isso. Mas eu vou descobrir essa história direitinho. Passados esses momentos, terminou a festa e Lúcia fica muito preocupada com a presença de João, e principalmente pelo diálogo que ela não sabe qual foi, que ele veio mantendo com o seu pai embriagado naquela festa. Ela tenta dormir, não consegue, vira de um lado, vira do outro, quando de repente ela entra naquela fase mais tranquila e adormece. Mas aí começam a vir alguns sonhos, e ela começa a sonhar com uma vida passada, aonde lhe é mostrado, é feita uma projeção, aonde ela observa que era casada com João, e no sonho ela cria uma situação de autodefesa: mas como casada com João? Eu detesto João.
E ela percebeu que no sonho, quando ela estava numa outra vida junto a João, ela já não gostava pelos maus procedimentos deste homem, mas percebeu que havia uma criança de aproximadamente 3 anos naquele lar. E quando ela observa melhor no seu sonho, aquela criança era Otávio, o seu filho também nesta encarnação, filho de alguma encarnação atrás e novamente nesta. E ela começa a procurar se aprofundar naquele sonho, mas há uma mudança no quadro. Ela observa que rejeita João, e como ele não queria largá-la de maneira nenhuma, ela abandona o lar e abandona o filho. E isso começa a preocupá-la até no sonho. Então, no passado, será que ela abandonou o lar e deixou o marido e o filho? Total abandono. E ela começa a ver um outro quadro. E nesse quadro aparece Leôncio. Leôncio, aquele carinho todo que ela estava tendo com Leôncio naqueles momentos desta encarnação, eram rapidamente explicados, porque ela estava absolutamente apaixonada por Leôncio, e ele por ela, em outra vida, naquela mesma vida que ela abandonou o seu lar. Mas surgiu um problema. Eles pensavam que iriam casar-se, porém Leôncio era filho de uma família muito rica, uma família nobre, e ela era muito humilde. E o pai de Leôncio ela consegue visualizar que era José, este que nesta encarnação é o seu patrão, para quem ela trabalha, e que é apaixonado por ela, que irradia aquelas vibrações, e ela mantém-se sempre neutra, criando um campo de neutralidade a isso. E ela observa que José criou uma infelicidade a ela, pois o seu grande amor, que era Leôncio, não pôde casar-se com ela pela proibição do pai, que foi o instrumento do corte da felicidade dela numa vida passada. Mas ela começa a perceber alguém chorando. Quando ela vai nos quadros desse seu sonho, nesta projeção, ela percebe que quem estava chorando era Pedro que a abandonou nesta vida grávida, e na outra vida chorava, e ela não entendia por quê. E aí são mostrados outros quadros. Pedro era o melhor amigo de Leôncio, sempre respeitou o amor de Leôncio por Lúcia, porém como houve aquela proibição e houve o afastamento, Pedro trouxe à tona que também era apaixonado por ela e quis, durante todo o restante de seus momentos naquela vida, ligar-se a Lúcia, e ela sempre o desprezou, nunca esteve junto a ele e sempre procurou manter distância, desprezando totalmente aquele amor que ele mostrava a ela que tinha. E assim ela acaba acordando um pouco perturbada, não entende direito o que aconteceu, mas grava estes fatos e vai ao seu trabalho normalmente. Quando ela chega no seu trabalho, ela começa a ter algumas imaginações. Ela começa a imaginar: puxa, será que este homem tão bondoso, este homem que tem tanto respeito pelas pessoas, teria sido tão perverso que cortou aquela oportunidade de eu desabrochar o meu amor em relação a Leôncio na outra vida que era seu filho? Mas isso passa e ela continua a sua vida. Porém, João, que nesta encarnação queria a todo custo vincular-se a ela, procura em algumas oportunidades e ela sempre o rejeita. E num certo dia, José começa a ter uma esperança de ter aquela vontade interior de dizer que a ama e gostaria de casar com ela. E aí ele a convida para tomar um lanche na hora do almoço. João, percebendo isso, imediatamente vai acompanhando aos dois e chega no próprio local, ficando bem próximo a eles. E ele vai ouvindo tudo o que eles falam e eles não percebem a sua presença. Quando José começa a dizer que nesta vida parece que ele está encontrando um caminho para a felicidade,
Rapidamente João percebe, ele vai fazer uma declaração de amor. Aí ele chega à mesa como se estivesse chegando naquele instante e corta totalmente aquele momento que estava sendo preparado e fala: posso sentar-me junto a vocês? Os dois, muito sem jeito, fizeram com que ele sentasse. E assim João começou a criar um plano. Eu vou criar um plano que vai acabar totalmente com esta felicidade. Vou dar continuidade à minha amizade no lar de Lúcia. E assim ele vai, compra um par de patins, volta ao lar de Lúcia no momento que ela não estava e dá esse patins ao Otávio. Ele sabia, no dia do aniversário, foi falado que ele gostaria muito de ter um patins. Ele gravou isso e levou flores para Dona Augusta e foi mantendo aquele clima. E de repente ele fala: eu queria convidar a você, Otávio, para um grande passeio. É um passeio na Casa da Colina. Quando ele escuta aquilo, pergunta: mas o que é a Casa da Colina? Ah, um lugar maravilhoso, nós vamos brincar, nós vamos fazer muitas coisas boas. E Otávio ouve aquilo, fica todo satisfeito. Nisso Lúcia chega e não gosta de estar encontrando João em sua casa. Fica sabendo do ocorrido, pede para guardar o patins, pois ele não sabia andar, poderia cair, machucar-se. E assim João continua aos poucos tentando furar as barreiras ou paralelamente montando um plano para prejudicá-lo. E nesse intervalo de tempo nós deveremos saber que Pedro, que havia abandonado a ela quando ela estava grávida e hoje seu filho estava com 8 anos, há 3 anos passados, sua esposa e o filhinho faleceram num desastre de automóvel. A partir daquele momento, Pedro, que realmente amou o tempo todo Lúcia, só não assumiu o compromisso porque era casado e não quis, na época, tomar nenhuma atitude que ferisse o seu lar. Ele começa a procurá-la no Rio de Janeiro em todos os lugares possíveis e não encontra nenhuma resposta. Até que ele encontra um amigo que trabalhou com ele naquela mesma fábrica aonde trabalhou Júlio, e ele pergunta: você por um acaso sabe do paradeiro de Júlio? E a pessoa lhe avisa: olha, eu sei que Júlio está morando em Petrópolis. Alguém chegou a vê-lo em Petrópolis e comentou comigo. Ele de imediato arruma suas malas e vai para Petrópolis. Começa a caminhar e quando ele vai comprar um calçado, ele depara com Lúcia dentro da casa. Imediatamente volta. Ele sabe que seria provavelmente muito mal recebido. Ao voltar, ele começa a acompanhar todos os passos de Lúcia, sempre às escondidas. Ela não percebia que estava sendo seguida. E também ele observava que João sempre saía atrás de Lúcia quando ela saía do seu emprego, e ele sempre via que ele ia até a casa de Lúcia, às vezes às escondidas, sem Lúcia saber, conversar com Dona Augusta, conversar com seu filho. E ele queria saber o que é que esse rapaz fazia, se ele não caminhava lado a lado com Lúcia. E ele percebia que João muitas vezes sentava-se no banco na praça. Aí ele vai, um dia senta também ao lado de João e começa a puxar a conversa. Ele se apresenta: eu sou Pedro, morava no Rio de Janeiro, agora estou vendo se consigo morar aqui nesta cidade. E aos poucos, isso um dia, outros dias, eles vão criando esse campo de amizade, até que aos poucos João vai narrando a Pedro que ele gosta de Lúcia, que Lúcia não liga a ele, mas que ele não deixa as coisas ficarem assim em sua vida, e conta que vai levar o menino para um passeio na colina. Pedro, uma vez, acompanhando quando Lúcia ia para casa, viu o menino abrir a porta. Ele não sabia que aquele filho foi realmente gerado, mas quando ele viu o menino, ele encontrou quase que um espelho em relação a si. Ele falou: este é meu filho. Realmente ela deu continuidade à gravidez e aí está, mas eu não posso apresentar. Passados alguns dias, chegou o dia do convite e ele começou a acompanhar a João, porque ele sabia que João não era uma pessoa bem intencionada. João
pega Otávio em casa, e no caminho, Otávio, antes de tomarem um ônibus, Otávio diz: nós não podemos levar Teófilo, meu amiguinho? E ele falou: claro que podemos. E nisso ele viu mais uma oportunidade. Eu vou agora aproximar-se da outra família. Às vezes eu vejo Lúcia conversando com Leôncio. Eu vou agora criar um clima de intriga. Eu vou colocar a esposa Teodora em suspeitas em relação a esse relacionamento, e Lúcia vai se ver em maus lençóis, sempre planejando coisas ruins. E aí eles pegam o ônibus e vão, e num carrinho velho, Pedro vai acompanhando. Eles chegam naquela bela casa na colina, e aí eles passam a manhã toda brincando, eles vão chupar fruta no pé, brincam, até que chega o momento do almoço. Nesse momento João fala: crianças, vocês vão limpar as mãos e nós vamos agora almoçar. E a caseira já os aguardava. Nesse momento, Otávio, que trouxe na sua bagagem os patins, ele fala para si mesmo: não, eu vou antes, eu estou desesperado para andar nesses patins. Minha mãe não deixava, mas ela não está aqui. E ele pega os seus patins, começa a caminhar com eles, e aquela casa estava na colina. De repente os dois patins começam a entrar em alta velocidade. Um grito desesperado de socorro de Otávio, e de repente ele é projetado, está desacordado lá no final da ladeira. Ao ouvir aquele grito, João, a caseira e Teófilo correm até o menino. E qual a surpresa quando eles notam que ele está nos braços de Pedro. João não entende o que Pedro está fazendo aqui. Eu só o conheço do banco da praça, mas a essas alturas ele não tem interesse em perguntar nada. A criança está desacordada, aparentemente morta. Eles procuram fazer o possível para reanimá-lo, não conseguem, e Pedro oferece: vamos colocar no meu carro e levá-lo ao hospital. Ao levarem ao hospital, os médicos deparam com um problema, fazem algumas radiografias, há uma fratura exposta no cotovelo esquerdo e uma suspeita de fratura de crânio. O quadro era desalentador, e ele narra mais: ele tem que imediatamente entrar numa sala cirúrgica. É uma das últimas tentativas que nós poderemos fazer para tentar salvá-lo, mas para isso seus pais têm que estar aqui e dar autorização, porque ele pode sair sem vida da mesa de operação. Nessa hora João fala: mas ele só tem mãe. A essas alturas ele traiu-se pela conversa que ele ouviu. Ele fala: não, ele tem pai. Eu vou, pai e mãe, eu vou chamá-lo. E nesta hora surge uma outra informação. Pedro assume uma postura. Ele fala: não, o pai de Otávio sou eu. Eu assumo todas as responsabilidades, pode colocá-lo na sala cirúrgica. Ao ouvir aquilo, João começa a entender por que aquele homem aproximou-se. Por que tanta atenção com aquele jovem? E aí ele consegue ligar os fatos. Realmente esse é o pai, mãe, e a mãe é a Lúcia. Mas estavam todos preocupados. João vai chamar Lúcia, chama a Lúcia, depois vem Júlio, vem o avô, vem a avó, todos aguardando o resultado da cirurgia. E para a satisfação de todos, é um resultado satisfatório, porém ele tem que ficar 48 horas de observação, sem ninguém ter acesso à terapia intensiva. Todos vão embora, e Pedro, quando percebeu que Lúcia estava chegando, escondeu-se dentro do hospital, pois ela jamais imaginava sua presença, e nem sabia que se estava vivo ou não. E aí Pedro vai conversar com o médico, explica toda a sua história, por que de repente ele escondeu-se e saiu, e ele queria tanto dar uma atenção àquela criança. O médico, diante da situação, falou: eu vou permitir que você entre, nada pode falar com o menino, e nos dias subsequentes, se ele sobreviver, você poderá ter acesso à sala onde ele estará, ao quarto, porém o que você está pedindo à noite, para que não cruze com a mãe. E assim foi feito, até o momento que o menino teve alta. João, a essas alturas, viu que não conseguia realmente ter espaço com Lúcia, e começa a montar o seu plano. Entre todos, um maior, que envolveria todas as coisas negativas que ele queria fazer.
Inicialmente, ele vai à casa de Teodora para narrar o que aconteceu naquele acidente, e ali ele consegue mais uma vez quase que convencê-la que havia um caso entre Leôncio, seu marido, e Lúcia. Ele queria desmoralizar Lúcia de qualquer maneira. Quando ele vai ao seu emprego, ele chega a José, que ele sabia que curtia uma paixão por Lúcia, e diz: eu estou muito decepcionado. E ele pergunta: mas decepcionado com o quê? Por quê? Decepcionado com Lúcia. Ela sempre manteve essa imagem de boazinha, que não quer contato com ninguém, que é uma moça que só pensa nas prendas do seu lar e dedica-se a seu irmão. Quando agora eu fico sabendo que ela teve um caso há muitos anos atrás com Pedro, que é uma pessoa que está aqui em nossa cidade, ela tem um filho de 8 anos, ela é mentirosa, ela é uma pessoa cínica, ela enganou a todos nós. Ao ouvir aquilo, José, que também era apaixonado por ela, tem aquele choque, mas não fala nada, apenas vai conduzindo a situação. E nisso, João monta um outro plano. Já que a coisa está desse jeito, eu já sei, eu vou sequestrar o filho de Lúcia, vou sequestrar Otávio. Mas Pedro continuava sempre seguindo os passos, pois sabia das más intenções, e Pedro nunca mais voltou à praça para conversar com ele. E num determinado dia, ele vê que Lúcia está no trabalho, ele sai, sabe que ela não está em casa, ele chega na casa, conversa com a dona Augusta, que é a avó do menino, e diz: eu gostaria de levar o Otávio para passear, eu tenho uma coisa muito boa para ele. A avó não gostou muito, mas permitiu. Quando eles saíram, Otávio lhe pergunta: e nós não podemos pegar Teófilo? Ele fala: claro, vai até a casa. É muito bem recebido por Teodora, que estava gostando daquelas informações que ele trazia em relação a seu marido, e já estava criado um clima ruim entre Teodora e Leôncio. Mas ele não se preocupa nada com isso, pelo contrário, ele quer cada vez prejudicar mais. E Teodora permite que seu filho também vá. Ele conduz os 2 meninos a uma casa, e ele já havia preparado uma mesa como se fosse acontecer ali uma festa, uma mesa cheia de doces. Os meninos, envolvidos pelo momento, todos satisfeitos, participam daquela alegria. E logo depois ele estava com 2 presentes, que provavelmente seriam os 2 para Otávio, mas como Teófilo surgiu a pedido de Otávio, ele dá um brinquedo para cada um. Os meninos brincam bastante, até o momento que ele percebe que estão cansados, e ele pede a eles para irem ao quarto descansar um pouco. Mesmo sabendo que teriam que voltar para casa, eles foram descansar, e obviamente cansados adormeceram. Ele trancou os 2 na casa e saiu. Pedro, que observava tudo, fica preocupado, mas fica aguardando para ver o que ele poderia fazer, mas ele sabe que as 2 crianças estão trancadas na casa. Lúcia, ao chegar em casa, acha muito ruim com sua mãe de deixar aquele menino sair com João, pessoa de maus procedimentos, no conceito que ela passava, e não era bem o conceito de sua mãe. Mas as horas vão passando, a preocupação chega a todos. Na casa de Leôncio e de Teodora, começa a haver um pânico. Aonde está a criança? Como você deixou a criança sair com João? Foram para onde? Os vizinhos começam a participar daquela situação, e eles todos vão à rua, não sabem o que fazer, aonde procurar, e Lúcia, desesperada, dirige-se à casa de Leôncio e de Teodora para buscá-los como amigos, sem saber que o filho deles também estava junto. Quando ela chega, ela participa também daquela situação desagradável, até que no momento todos apaziguam-se mutuamente. Não adianta ficar desesperado, nós temos que aguardar. E aí Teodora diz: quem sabe eles estão em algum lugar, estão demorando um pouquinho, mas logo chegarão. E a essas alturas, o tempo vai passando, Pedro vê que ele não volta, que João não volta a casa. Ele usa uma chave falsa, entra na casa, e os 2 meninos já estavam acordados, já estavam inclusive quase que entrando em pânico. Cadê João? Por que não volta para nos buscar? Aí ele chega como aquele bom amigo, e também Otávio conhecia a ele
como um bom amigo, quase como um anjo mandado do céu, porque ele encontrava todas as noites no hospital com o menino, acariciava, e o menino no hospital perguntava: mas quem é você que veio passar a noite comigo, me acaricia? Ele falou: um dia eu posso te contar. E ele depois contava que existia um anjo vindo do céu que ficava à noite, e a sua mãe achava que devido à queda, a batida na cabeça, isso tudo era sua imaginação. Aí ele vai levar os meninos. Ele primeiro resolve levar Teófilo, que é menor, jamais imaginando que Lúcia estaria na casa de Teófilo. Quando ele bate a porta, a mãe rapidamente abre. Teodora abraça seu filhinho, leva para dentro, e de repente Otávio entra. Quando ele entra, Lúcia está lá. Lúcia abraça seu filho, ela vê um vulto que estava escuro, aí ela aproxima-se para ver quem foi esse anjo da guarda que trouxe os filhos. Quando ela depara com Pedro, ela desmaia instantaneamente. Ela tem um choque, como aquele homem trazendo o seu filho de volta. Passados os momentos, quando recobra os sentidos, Pedro a coloca frente a frente num pequeno diálogo. Eu trouxe o nosso filho, eu sei que ele é nosso filho, vim a descobrir, há muitos anos que eu estou procurando por você. E aí ele conta rapidamente que há 3 anos a minha esposa faleceu, e conta toda a história. Ela não acredita no que está ouvindo. Aí ele diz: Lúcia, você não quer casar comigo? Nós voltaremos a ter nossa vida normal. Mas diante da situação tão constrangedora, diante daquele tumulto que todos passavam, Leôncio, que era um homem tranquilo, ele fala: olha, isto não é o momento certo para esse tipo de diálogo. Vamos fazer uma coisa: amanhã vocês mantêm esse tipo de conversa. Hoje ela está em estado de choque, primeiro porque perdeu o filho, segundo porque encontra, e Leôncio sabia de toda a história que Lúcia havia lhe contado. Ele encontra um homem que a abandonou há 9 anos grávida, e ela nem imagina onde ele está. É muita coisa para uma cabeça só. E aí todos acomodam-se e Lúcia vai embora para casa. Porém, Leôncio sentiu uma coisa muito boa em relação a Pedro, e aí eles passam horas conversando, mal sabendo que estavam revivendo aquela amizade muito grande que tiveram em vida passada, onde eram os 2 melhores amigos, mutuamente um do outro. E ali Pedro lhe fala: parece que eu te conheço há muito tempo, parece que nós já nos conhecemos de tantos e tantos tempos. E assim eles se despedem. Lúcia, quando chega em casa, conta a sua mãe e seu pai tudo o que aconteceu, conta sobre Pedro e vai dormir, mal conseguindo dormir direito. Mas ali ela começa a ter pensamentos: puxa, se ele hoje é um homem livre, um homem independente, e eu ainda tenho amor por ele, mas em compensação, se ele fizer tudo de novo, ela não consegue ter um sono tranquilo. Mas no dia seguinte, seu pai, que era o seu grande temor, porque a pessoa que começou a decair na vida, embebedar-se devido ao que Pedro havia feito, porque o pai sempre achou que ele era o culpado de ter levado aquele amigo em sua casa e apresentado para sua filha na época, com 14 anos. Então, aquele crime está criado. Teodora havia contado a ele todos os caminhos negativos traçados por João, aquelas intrigas, e João chegou a contar a Teodora que, inclusive ao chefe, a José, ele havia contado tudo deturpando. Então ela foi até a presença de José e falou: vou contar toda a verdade a ele, para que não fique com essa imagem ruim. Só que ali ela teve uma surpresa. José, diante de tudo aquilo, sente uma impulsão e diz: Lúcia, eu não quero ouvir o que você falou que tem a me dizer, eu é que tenho a dizer a você. Eu sou apaixonado por você, eu a amo, eu quero ter você como minha companheira. É tudo que eu esperei nesses 40 anos da vida, nunca me aproximei de outra mulher. Lúcia ouve aquilo, aí ela, com muita calma, conta toda a sua história, desde o momento que conheceu a Pedro, e diz a ele: eu ainda amo a Pedro, e hoje nós conversamos, eu vou casar-me com ele. E ele diz: mas eu quero continuar na sua vida,
eu gostaria de ser padrinho desse casamento. Ela diz: você será um amigo, mas não podemos ter esse amor que você imagina. E nós vamos olhando diante das múltiplas vidas. Este homem, José, depois que Lúcia saiu, ele fala: eu não sou mais um homem feliz, eu vou ser um homem feliz. E nisso, na outra vida, ele foi o instrumento que não deixou haver felicidade entre Lúcia e Leôncio, quando, como seu pai, não permitiu que casassem porque ela era muito humilde. E nesta vida, quando ele buscou toda a felicidade no seu encontro, a lei de ação, a lei de causa e efeito, ela passa a ser também, sem que o saiba, um instrumento a cortar aquele campo de felicidade que ele tanto almejou. Nós observamos que João, na primeira vida, de tanta maldade, foi abandonado por ela, e nesta vida continuou no campo da maldade, não conseguiu acertar a melhora e continua sozinho. E diante de todos esses fatos, ele nem quis voltar ao seu trabalho, saiu com o que tinha e voltou à sua terra de origem para conviver com sua mãezinha, continuando a ser um homem mau e infeliz por não ter recuperado no seu interior os caminhos que podem conduzir ao bem. E se nós formos ver Leôncio que queria a felicidade com Lúcia no passado e o pai não permitiu, mas ele não revoltou-se e não criou nada de negativo. E nesta vida, com toda aquela amizade, jamais pensou em trair a sua esposa, mas manteve aquela amizade fraterna, ajudando a Lúcia, envolvido por aquele amor que já os envolvia de outra vida. Ou seja, sempre mantendo uma posição no bem e no amor, e continuando e vivendo feliz, mesmo diante dos problemas que passou nesta encarnação. Quanto a Pedro que viveu na outra vida, chorando por Lúcia, implorando para o seu relacionamento com ela, e ela também nada quis e o abandonou, nem mantendo o início do relacionamento. Nesta vida houve uma verdadeira inversão. Pedro a abandonou por 9 anos, porém, naquele sentimento de amor que já trazia do passado, reconhecendo o seu erro, lutando por ele, procurando o caminho do bem e do amor, ele consegue reconciliar-se e passam a ter finalmente, depois de tantos contratempos, depois de tantos passados, não se sabe quantas vidas, até o ajuste nesta reencarnação, e ali estavam juntos para viverem felizes. E diante disso estava selada aquela família com o amor, mas faltava uma coisa importante, e a criança, e Otávio, e Pedro se responsabilizou: eu vou conversar com ele amanhã. E ele chama Otávio, os dois avós, Lúcia, todos ansiosos para saber o que vai acontecer. Começa a contar a Otávio uma história, só que ele não narra que são eles os personagens. Ele fala que o moço, há tantos anos atrás, estava namorando com uma moça, ele era casado, e nesses detalhes ele colocou toda a real história. E ele chega e fala: Otávio, se esse moço, depois de tudo isso, se ele encontrasse essa moça, se esse filho que não sabia nem que ele era seu pai estivesse por perto, o que você acha que essa moça deveria fazer? E Otávio de imediato diz: eu acho que ele deveria recompor o seu amor com ela e finalmente dar aquele carinho e aquele amor de pai ao filho. Aí ele abraça fortemente a Otávio, e nisso Otávio pergunta: mas esse menino que era procurado por um acaso sou eu? E aí eles choram copiosamente. Chega a Lúcia, e nesse instante eles todos passam a ter uma nova etapa de vida. E Lúcia, que na outra vida abandonou o seu filho aos 3 anos, mesmo diante das circunstâncias em que isso ocorreu, passou nesta vida os 8 primeiros anos com aquela amargura no seu interior, de não poder chamá-lo de filho,
de fazer de conta que era seu irmãozinho, e finalmente todos estavam recompostos, surgindo ali um verdadeiro amor que nos une nas múltiplas existências, quando muitas vezes nos sentimos prejudicados por alguém, muitas vezes quando achamos que alguém nos persegue gratuitamente. Pode até ocorrer pela maldade do ser humano, mas muitas vezes, como nesse caso, é uma volta ao passado, é uma volta no ajuste, que se nós tivermos a paz, o equilíbrio e o amor, nós estaríamos fazendo com que tudo melhorasse e que tudo atingisse o estágio normal. E nós vemos que nessa história o amor de mãe prevaleceu. E neste dia em que nós estamos homenageando as mães, nesse dia em que o meio espírita, a Federação Espírita, através deste 19º encontro, faz com que as mães sejam lembradas, com que elas cada vez mais sejam reconhecidas como o elo propulsor do amor. Mãe, aquela que faz com que o mundo muitas vezes consiga mudar para melhor, envolvido pelas situações que ela cria, pelo seu coração. Quantas vezes a mãe sente que um filho é ingrato, mas ela sempre tem a palavra amiga. Não é ingratidão, é que ele está no momento de transição, posteriormente ele mudará o comportamento. A mãe que muitas vezes está abandonada, ela sabe que os filhos poderão um dia voltar. Aquela mãe que sempre tem a palavra amiga, desde a primeira infância, desde a amamentação, aquela que em todas as circunstâncias faz com que o ser humano sinta o verdadeiro calor e o verdadeiro amor, aquela em que todos nós vamos acompanhando desde a primeira fase, desde a primeira infância toda, na adolescência, quando os desequilíbrios da vida nos envolvem na adolescência, quando as ideias surgem, as ideias revolucionárias, sempre aquela palavra amiga, a mãe a nos dar o seu acalento, a mãe a nos dar a sua palavra de paz, de reconforto. E nesta hora em que nós estamos homenageando todas as mães, nós vamos nos concentrar naquilo de mais nobre que há, que é o amor. E em cima do amor nós vamos levá-lo àquela mãe que muitas vezes está desesperada com a perda de um filho querido, aquela mãe que às vezes não consegue entender por que partiu o filho antes da minha partida da terra, mas na própria lei de causa e efeito nós sabemos que isso faz parte de um grande ajuste do plano da justiça divina, e vamos dar conforto a esta mãe, ou a outra mãe que luta com todas as dificuldades para ter aquele seu filho que não consegue, porque talvez no passado ela tenha desprezado, tenha retirado um filho do mundo de maneira agressiva, tenha cometido um aborto, e nesta vida ela entenda que o amor ela pode repartir com as crianças que estão no mundo, que esta mãe possa receber de todos aquele carinho, aquela paz, que ela receba o que há de mais nobre em cada um, que é a fraternidade, nos interligando como verdadeiros irmãos. E nós nos lembramos daquela mãezinha que já partiu, aquela mãe que hoje no mundo espiritual deixou tantas coisas boas, deixou a educação de cada um, deixou o filho pronto para vivenciar sua encarnação, deixou o filho apto para viver e progredir na escala evolutiva. A nossa irradiação de amor a todas essas mães que estão hoje no mundo espiritual, essas mães que nós tanto amamos, que tanta saudade temos, mas que sabemos estão preparando-se para suas novas jornadas, irradiando a elas não somente o carinho, mas mandando todas as flores que eventualmente pudermos fazer nessa oportunidade. Se lembrarmos daquela mãe solteira que muitas vezes discriminada na sociedade passa por tantas dificuldades, vamos mentalizá-la, irradiando toda a nossa energia de paz, nossa energia de equilíbrio, para que ela tenha as forças necessárias
envolver-se no amor e conseguir educar este filho, dando a ele aquilo de mais nobre que há, que é a condição de ser alguém para o amanhã e não perder-se pelos outros caminhos da vida. E se nós mentalizarmos as mães de pessoas que foram às guerras em países do mundo, vamos irradiando a elas o nosso amor, aquele filho criado e muitas vezes mutilado, muitas vezes morto pelas condições que a vida criou, ela merece este nosso amor e este nosso carinho. E as mães que têm seus filhos perdidos, seus filhos desencontrados, raptados, sequestrados, a elas, esta nossa força, neste momento que nós estamos unidos em torno deste amor sublime que é o amor de mãe. E quando nós falamos em amor sublime, nossa mente nos envolve e nós vamos imaginando a figura de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, maior exemplo de mãe para todos nós, o grande exemplo do amor universal, aquela que sofreu, mas mostrou a altivez da mãe nos momentos em que via seu filho passar por situações tão difíceis, mostrando a altivez, o amor, e depois do mundo espiritual, com toda aquela pleiade de assessores, continua sendo a grande imagem do amor a amparar as mães aqui na terra, continua sendo aquela que jorra as luzes para que cada um de nós, diante das horas difíceis, diante dos momentos em que estamos angustiados, nos lembremos que o amor de mãe vence todas as barreiras e é um grande exemplo para nós crescermos no nosso interior, nas horas difíceis nos lembrarmos, imitarmos esse exemplo, dando toda essa energia àqueles que estão ao nosso redor, dando todo esse amor e essa pleia desse grupo de espíritos que acompanha Maria de Nazaré, que constantemente está trazendo esta faixa de amor ao nosso planeta, ela que abrange a todo o planeta, que seja esta luz cada vez mais a enaltecer o homem, na busca que temos de um mundo melhor, na busca que temos desse amor que vai prevalecer um dia entre os homens, dependendo apenas daquilo que plantamos hoje para colhermos amanhã e da semente que deixarmos para o exemplo de todos. E assim, com esta homenagem às nossas queridas mãezinhas, encarnadas, desencarnadas, aquelas que não geraram um filho, mas têm o amor de mãe tal qual, desde o momento que vieram ao mundo, todas envolvidas nesse laço maior junto a Maria, junto a essa pleia espiritual que nos traz a paz, nos traz o amor, e finalmente nós irradiaremos tudo isso por todos os tempos, a todos os nossos semelhantes, vivenciando aquilo que há nobre, que é a ligação maior, é a união como irmãos dentro do mundo universal. Muita paz a todos. Queridos companheiros, é com muita alegria que a Fraternidade dos Discípulos de Jesus vai, juntamente com todos vocês e com todas as demais áreas da nossa federação, homenagear duas mães. A primeira mãe é mãe de milhares de crianças. Há 40 anos quase ela se dedica aos nossos enxovaizinhos aqui na nossa federação, e certamente ela agora já está vestindo o filho dos filhos que primeiro ela vestiu. Então ela deve estar sendo a bisavó de muitas crianças hoje que estão pelas favelas, embaixo de pontes, pelos viadutos, enfim, aquelas crianças mais sofridas aqui da nossa cidade. A nossa querida irmã Nivalda,
ela dirige um grupo de criaturas maravilhosas, e esse grupo de criaturas é que dá essa alegria à nossa federação. Os nossos nenezinhos pobres não têm mais sofrimento com relação ao vestuário, porque elas durante o ano inteiro se preocupam com eles. Através da nossa casa transitória, elas encaminham para esses nossos irmãozinhos esses enxovais. E é com grande alegria que eu chamo para receber essa homenagem humilde, mas com muito amor, a nossa Nivalda. Agradeço a homenagem em nome de todos os bebês que nós pudemos vestir, e também por ser mãe e avó. Muito obrigada. E agora um pedacinho emocionante da nossa festa. O nosso país é rico em ilustres personagens. Nós tivemos grandes militares, grandes estadistas, militares Duque de Caxias, Tamandaré, nós não podemos esquecer. Tivemos também o nosso querido Rui Barbosa e tantos outros. Enumerá-los levaria algum tempo. Mas tivemos grandes figuras femininas. Quem poderá esquecer a nossa imperatriz Leopoldina? Quem poderá esquecer a nossa querida princesa Isabel? Quem poderá esquecer a nossa Ana Lélia? E quem poderá esquecer a nossa Anália Franco? Todas elas merecem o nosso preito eterno de gratidão. Mas há uma mãe heroína dos brasileiros que nós jamais poderemos esquecer. Para ela tem que existir sempre um cantinho no nosso coração. Ela veio de longe, foi da África que ela chegou. Logo, ela foi se decepcionando com as coisas que iam acontecendo. Para ela, a vida começa a se encerrar quando ela penetra no navio negreiro, quando ela corta o Brasil e tem para acolhê-la como lar a senzala, tão diferente da vida feliz que ela levava. Depois disso, ela tem os seus filhos e vê com tristeza, muitas vezes, que eles são vendidos em lotes para muito longe dos seus braços. E ela é chamada a cooperar na Casa Grande. E assim que acaba de ter o seu filho, vê nela a sua grande companheira, aquela que iria amamentar, dar vida ao seu filho, ao filho dos senhores. Essa nossa querida Mãe Preta, ela merece o nosso carinho e a nossa maior homenagem neste dia. Nossa Mãe Preta não alimentou o filho da sinhá. Naquele instante em que a seiva do seu seio corria e ela fortalecia aquela criança, ela estava, na verdade, fortalecendo todo o Brasil. Vamos aplaudir, na pessoa da nossa querida Elizabeth, a toda essa gigantesca história que a nossa querida Mãe Preta nos trouxe. Agradeço a todas as mães espirituais
para este encerramento, nós convidamos a diretora da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, Djanira de Júlio. Nesse instante, então, companheiros, vamos acalmar o nosso coração, vamos nos distanciando de problemas, vamos silenciando a nossa mente e vamos voltar a Deus, nosso Pai. Estivemos nesse convívio tão fraterno, tão amoroso, estivemos com a presença desses amigos espirituais maravilhosos que nos envolvem incessantemente em muito amor. Dr. Bezerra, o nosso patrono, esparge suas bênçãos incessantes sobre todos nós. Bebê e tantas outras mentoras aqui se encontram. Também os nossos queridos colaboradores, companheiros, que estão do outro lado da vida. Todos juntos no mesmo elo de amor. Vamos suplicar a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos faça fortes para podermos perseverar no bem, para distribuirmos o seu amor por onde passarmos. Hoje é o Dia das Mães e vamos pedir também à Mãe Santíssima que nos agasalhe na sua luz e no seu divino amor, que nós possamos dar os exemplos que ela deu na terra, amparando os que sofrem em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa casa, ilumina os nossos diretores, todos os trabalhadores, e vamos contigo como há 2000 anos, repetindo a prece que nos ensinaste. Leva a Deus, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Pedimos licença a Jesus, ao mentor espiritual da casa e às entidades espirituais presentes, para darmos por encerrada a nossa solenidade da manhã de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos.